Talvez você aí faça parte da turma que busca perder peso, que se sente inflamada, inflamado, mas nem sempre sabe o real motivo. Talvez faça parte também da turma que já tentou 1000 dietas. E para você eu pergunto, já se preocupou com a saúde do seu intestino? Muitas respostas estão lá, ele é um órgão importantíssimo e muitas vezes não cuidamos dele com a devida atenção. Como podemos fazer isso? Quem vai nos ajudar hoje com este tema é a nutricionista Camila Passo. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde a todos. Boa tarde. Camila, para a gente falar de saúde do intestino, né? O que acontece quando a gente não tem um bom funcionamento do nosso intestino? Então, o intestino ele é um órgão muito importante, né? Muitas vezes a gente não dá atenção devida para ele, mas é lá onde a gente tem várias bactérias, fungos, enfim, a gente tem a nossa microbiota, né? E o número de bactérias nessa microbiota é muito maior do que as nossas células. Então, uma grande população que a gente precisa alimentar bem para que a gente tenha um bom controle do nosso corpo. A microbiota é formada, então, por esse conjunto de bactérias, fungos e outros micro-organismos? Isso mesmo. A gente chama, né, popularmente de flora bacteriana, flora intestinal. Flora intestinal, verdade. Mas na literatura a gente encontra como microbiota. E o que seria a modulação intestinal? Então, é o cuidado com essa microbiota. Né? Então, assim, a gente utiliza várias estratégias, né? Então, tem se estudado muito o intestino, cada vez mais, né? Então, tem conexão com o cérebro, tem conexão com o coração, com a nossa circulação, com a imunidade, né? O intestino é onde a gente absorve tudo. Então, é o primeiro contato, bem dizer, com o mundo externo, né? Então, onde os alimentos são absorvidos. Então, cada vez mais se estuda esse órgão para a gente melhorar todo o nosso corpo. Agora, modulação intestinal é esse cuidado que a gente tem com o intestino. A gente pode comer determinados alimentos que vão ajudar a ter mais bactérias do bem ou do mal? Como que funciona isso? O que a gente deve priorizar para fazer esse equilíbrio de bactérias, fungos e outros organismos? Com certeza, né? A gente tem duas questões bem simples, né, que a gente quase não se atenta. Uma delas é a mastigação, que é a primeira etapa da digestão. Então, se a gente não mastiga bem os alimentos, por exemplo, eles vão chegar no nosso intestino e eles vão fermentar e vão danificar a mucosa, vão atrapalhar todo o restante, né, da microbiota. Por exemplo, as proteínas, né, que, por exemplo, a carne, quando a gente mastiga, se a gente não mastiga direito, ela pode chegar, né, de uma forma não muito boa lá no intestino, causando uma inflamação, né? Até pedaços maiores, tudo. Quando a gente não mastiga direito, a gente também deixa de ter esses nutrientes que são importantes do alimento? Com certeza, a gente não consegue absorvê-los da melhor forma, né? A gente tem várias etapas, né, antes de chegar no intestino, mas a mastigação, a gente acaba não se atentando muito a ela, ela é muito importante, né? É a primeira etapa. Na verdade, a primeira etapa é quando a gente olha para os alimentos e a gente já começa a secretar algumas enzimas na nossa boca. Mas a mastigação, ela é muito importante, principalmente no caso de proteínas, né? Você comentou antes de flora intestinal, é o termo mais popular e a gente ouve muito, né? Ou uma medicação que é boa para a flora intestinal, ou um alimento. Quais são os alimentos indicados, né, como nutricionista, que nós podemos aí ter no nosso dia a dia para ter essa flora intestinal com qualidade, com saúde? Sim, vocês já devem ter ouvido falar de pré e probióticos em algum momento, né? Os pré-bióticos são alimentos, então a gente tem aí as fibras das frutas, dos vegetais, a própria água, né, acaba sendo muito importante, né, para a modulação do intestino, né? E a gente também tem probióticos que são bactérias mesmo, né, que a gente acaba prescrevendo, então, no consultório, enfim, e aí acaba consumindo como forma de suplemento. Mas nesse caso a gente precisa ter bastante cuidado, né? Tem toda uma indicação, né? Com a alimentação, de modo geral, a gente consegue modular bem também. Com uma alimentação saudável, como a gente acompanha, né? É possível fazer esse equilíbrio ou sempre vou ter que fazer uma reposição? É possível sim, né? Principalmente quando a gente faz redução, né, de alimentos que são industrializados. Então, os alimentos industrializados, eles têm muitos compostos, principalmente os substitutos de açúcar. O açúcar em si, né, acaba prejudicando essa modulação e alguns adoçantes artificiais também prejudicam. Esses adoçantes, quando chegam lá no intestino, as bactérias elas não conseguem fermentar direito, então fica ali
danificando e inflamando todo o nosso intestino, né? A gente fala que é uma inflamação de baixo grau, né, no intestino, mas que vai repercutir no corpo todo, né? Quem nunca teve aí um inchaço abdominal, um desconforto, às vezes acha que é uma alergia, uma intolerância, mas é o teu intestino que não está funcionando bem, que não está bem alimentado ou bem hidratado. Doutora Camila falou agora sobre esse adoçante, né? Os adoçantes de modo geral, que muitas vezes estão escondidos nos rótulos, então a gente não vai lá como uma maçã ou uma outra fruta e come aquele alimento conscientemente. Tá ali, às vezes, escondido, a gente nem sabe que está consumindo e ele pode fazer mal, né? Pode desregular essa flora intestinal. Com certeza, né? Na semana passada estava falando sobre isso, né? A gente precisa procurar nos rótulos dos alimentos o alimento de verdade, cada vez mais, né? Normalmente, quando a gente não conhece, não conhece o termo, é alguma coisa química, algum emulsificante, aditivo, conservante. Então, estes produtos, né, em excesso lá no intestino vão causando todo esse desequilíbrio. Então, nada melhor do que a comida de verdade, né, o alimento simples, né, in natura, ou feito de uma forma mais caseira possível, né? Com menor durabilidade possível para ser saudável para o intestino. A gente tem ouvido cada vez mais as pessoas falando, né? Ah, eu me sinto inflamada, eu me sinto inchada. Essa inflamação pode ser por causa dessa flora intestinal, dessa microbiota desregulada? Com certeza, com certeza. É muito comum, né, a gente perceber, né, das pessoas, principalmente assim, né, com excesso de álcool. A gente fala, né, não é para deixar de consumir os lácteos, né, mas às vezes a gente tem na nossa alimentação muitos derivados, né, muitos queijos, muito leite, o dia todo, né, misturado com outros alimentos. Então, tudo isso vai acumulando ali e vai causando esse desconforto, né. E a tarefa da água na nossa saúde do intestino? Então, a água é muito importante, né, a gente sempre tem que fazer o cálculo de 35 ml para cada quilo de peso, né? E se não tiver disponível, né, no nosso corpo, o corpo vai tirar do intestino. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam com o intestino preso, né? Porque a prioridade vai ser, né, os órgãos, o sangue, mas a água precisa também ter no intestino. A água também ajuda a fazer a própria limpeza do intestino, deixar ali as bactérias que estão mais ativas, os fungos que estão mais ativos, que vão me ajudar a processar esses alimentos? Com certeza, né? Junto com as fibras, a água vai formar o bolo fecal para poder eliminar tudo aquilo que tiver de ruim dentro do nosso organismo. Agora, a modulação intestinal, como que a gente pode ter acesso? Nutricionista pode prescrever, pode fazer um plano para melhorar essa saúde do intestino? Sim, a gente tem diversas estratégias e protocolos que a gente pode utilizar, né? Desde retirada de alguns alimentos e depois reintroduzir esses alimentos, como algumas rotinas, por exemplo, básicas no nosso dia a dia, né? A água em jejum, o limão, o vinagre de maçã, a gente utiliza várias estratégias também. Então, pequenas dicas aí, limão, vinagre de maçã ajudam, né, e um consumo adequado de água, né, todos os dias. Com certeza. Ajudam a gente a ter essa saúde do intestino em dia. Doutora, muito obrigada pelas informações, tema super importante, né, porque muitas vezes a gente dá mais atenção ao que come ou ao exercício, mas não se preocupa em cuidar bem dessa nossa flora intestinal, né? Eu que agradeço de falar, né, sobre esse tema que eu gosto tanto de falar. Obrigada. Recebemos a doutora Camila Passold, que é nutricionista e falou pra gente aí sobre a saúde do nosso intestino.